Sejam todos bem-vindos a mais um seminário do grupo PET Odontologia da FOB USP. Dessa vez, nós, os alunos Gabriel Querubim Santana e Ricardo Zapalá dos Santos, fomos orientados pela professora Lígia Maria Lima Andreata e pela professora Rafaela Maiolo Garmes, ambas professoras do Instituto Mondelli. E também pelos pós-graduandos Silvio Augusto Bellini Pereira e Vitor Arthur Miyahara Kondo. E o tema que escolhemos hoje, então, para abordar e conversar um pouco mais com vocês é a harmonização orofacial. Antes de abordarmos, então, a harmonização, devemos ressaltar alguns pontos da legislação brasileira, ou seja, o conselho que rege a odontologia, que é o CFO, Conselho Federal de Odontologia. Segundo o artigo 6º da Lei 5.081, nós, cirurgiões dentistas, podemos praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimento adquiridos em curso regular ou em curso de pós-graduação. Podemos também prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em odontologia. E temos uma formação curricular com embasamento anátomo-fisiopatológico de cabeça e pescoço. Em 2016, o CFO publicou uma resolução em que autorizava a utilização da toxina botulínica e dos preenchedores faciais pelo cirurgião dentista, para fins terapêuticos funcionais e ou estéticos, desde que não extrapolássemos nossa área anatômica de atuação. Já em 2019, o CFO publicou outra resolução, que, no artigo 1º, reconhecia a harmonização orofacial como sendo uma especialidade odontológica e definia a mesma como sendo um conjunto de procedimentos realizados pelo CD em sua área de atuação, responsáveis pelo equilíbrio estético e funcional da face. Então, qual é a nossa área de atuação? É desde a inserção do cabelo até o ocioide e de tragos até tragos. Então, a estética e a beleza, elas estão relacionadas a uma percepção única para cada indivíduo, sendo consideradas fatores subjetivos. Apesar disso, a contemplação do que é belo tem uma origem cerebral, um circuito que ativa o córtex frontal quando algo mais atraente é visualizado. Então podemos definir basicamente a harmonização orofacial como sendo um conjunto de técnicas que visam devolver bem-estar, equilíbrio, autoestima, segurança, beleza e leveza. Então eu trouxe para vocês aqui as técnicas que a harmonização orofacial engloba. E a técnica que a gente vai falar mais profundamente no seminário de hoje é sobre a toxina botulínica. Então no seminário de hoje a gente vai falar o que é, mecanismo de ação, indicações, contraindicações, vantagens e pontos de aplicação da toxina botulínica. O que é então a toxina botulínica? A toxina botulínica é uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Ela é uma bactéria anaeróbia que, em condições apropriadas à sua reprodução, cresce e produz 7 sorotipos diferentes de toxina. Dentre esses, o sorotipo A é o mais potente. Para fins terapêuticos, é utilizada uma forma purificada, congelada a vácuo e estéril da toxina botulínica tipo A, produzida a partir da cultura da cepa Hall dessa mesma bactéria. Vamos falar um pouco então do mecanismo de ação e como que a toxina botulínica vai agir no nosso organismo. Então a toxina, ela não age diretamente no músculo, mas sim nos terminais neurais receptores de acetilcolina das placas motoras musculares, impedindo a transmissão do sinal motor, acetilcolina, através das bombas de sódio e potássio e, consequentemente, inibindo a contração muscular. Ou seja, quando administrada oralmente em grandes quantidades, bloqueia os sinais nervosos do cérebro para o músculo, causando paralisia generalizada, chamada botulismo. No entanto, por injeção, em quantidades muito pequenas, em um músculo facial específico, apenas o impulso que orienta este músculo será bloqueado, causando relaxamento local. Deste modo, a toxina botulínica atua como um bloqueio da musculatura subjacente das linhas indesejadas. O tratamento envolve injeção em quantidades muito pequenas nos músculos subjacentes para imobilizá-los,
A terapia atual é bem tolerada, rápida e a recuperação é mínima. Alguns efeitos colaterais permanecem por cerca de 3 a 7 dias após o procedimento. E a toxina começa a fazer efeito dentro de 7 a 14 dias depois. E esse efeito perdura por cerca de 3 a 6 meses, até que desaparece gradativamente, enquanto a ação muscular retorna. Com aplicações em intervalos regulares, pode ocorrer de um músculo enfraquecer e dessa forma as aplicações passarem a durar mais tempo. Mas então, como o músculo volta a funcionar? Os nervos se regeneram, criando brotos nos axônios. Após a perda do efeito da toxina, esse broto se retrai e o axônio principal volta à sua atuação. A fase de internalização da toxina nos axônios, que são as primeiras 4 horas após a aplicação, é preciso que o paciente siga uma série de orientações para que essa proteína não se perca e seja excretada na urina ao invés de ser internalizada. Então a toxina ela não causa perda de nervos, e sim uma perda de tonicidade muscular. A toxina botulínica, então, paralisa o músculo e, por isso, melhora rugas dinâmicas. Rugas dinâmicas quer dizer que, então, existem rugas estáticas? Sim, as rugas estáticas são aquelas que são visíveis ou aparentes em um certo indivíduo, mesmo quando não está ocorrendo nenhum tipo de contração muscular facial. Já as rugas dinâmicas são aquelas visíveis quando ocorrem algum tipo de contração muscular facial. Vamos falar um pouco então das vantagens e indicações da toxina botulínica em odontologia. A toxina ela tem como principal vantagem uma melhoria na dor e amplitude da abertura em certos casos. Pode paralisar seletivamente alguns músculos, diminuir intensidades e frequências e promover então uma redução dos sintomas miofaciais. E para queixas estéticas, ela pode então atenuar rugas faciais. Temos também contraindicações. Pacientes com alergia aos componentes da toxina botulínica, que dentro da toxina botulínica temos a albumina e lactose, então temos alguns pacientes que têm alergia a esses componentes. Contraindicações para pacientes com miastenia grave, pacientes com miopatias em geral, pacientes com esclerose lateral amiotrófica. E também temos uma interação medicamentosa com alguns antibióticos, beta-bloqueadores, antidepressivos, ansiolíticos leves, anti-inflamatórios, drogas antimalárias e algumas drogas também para a artrite. Vamos falar então agora um pouco de marcas e preços. É importante dizer que Botox não é o nome que se dá, o Botox é apenas uma marca. Então eu trouxe para vocês aqui no frasco de Botox, com 50 unidades, aproximadamente 1 ml, temos o preço de R$ 737. Para a marca de esporte, 500 unidades europeias, 3 ml, R$ 1.440. E para a Botulift, 100 unidades, 2 ml, R$ 765. Mas aí vocês me perguntam, 50 unidades, 100 unidades? Sim, é a marcação que utilizamos na toxina. Cada uma unidade é equivalente a 0,02 mililitros. Vamos falar um pouco então da reconstituição da toxina botulínica. Aqui eu trouxe para vocês a marca Botox dentro da caixinha, o frasco da toxina botulínica, que vocês podem observar o pó no fundo desse frasco, e aqui a inserção da agulha, levando o soro então para esse pó, para ocorrer então essa mistura. Como fazemos essa reconstituição então? Nós adicionamos o soro fisiológico para ativar a proteína. Usamos então a agulha em 45 graus, seguramos firmemente o êmbolo da seringa, o vácuo do frasco pode puxá-lo, promovemos um gotejamento do soro lentamente, giramos o frasco de forma lenta e gradual para que o soro dilua todo o pó. Não devemos chacoalhar nem fazer movimentos bruscos e deixar descansar por aproximadamente 10 minutos. Vamos então falar um pouco da quantidade do soro. Aqui, para fazermos o preparo da toxina, nós precisamos da seringa, agulha, 1,1 ml de soro gelado e o Gelox. Falando então dos pontos de aplicação, acho que todo mundo está ansioso para aprender um pouco mais sobre os pontos. Como fazemos então essas marcações com um lápis dermatográfico? Antes de aplicar, é importante realizar o protocolo de fotografias com o paciente. E o local de aplicação é sempre no ventre dos músculos e inserindo toda a agulha no tecido. A toxina pode se difundir por 1 milímetro e imobilizar outros músculos além do que você aplicou. Sempre haverá riscos na aplicação, então fazemos, para o paciente também não sentir dor na aplicação, anestesiamos de forma tópica ou localmente antes da aplicação da toxina botulínica. Para o corrugador ou prócer, então, nós temos 4 pontos. Para o corrugador, 1 ponto de 5 unidades, de bilateral, mais perto dos olhos. Para o prócero, 2 pontos de 5 unidades em casos mais graves, um superior e um inferior. Ou apenas 1 ponto
de 5 unidades superior nos casos mais leves. Aqui temos o nosso protocolo. Para a região frontal, aliviando rugas e cefaleia tensional, nós traçamos linhas bilaterais seguindo a linha da pupila e traçamos uma linha reta horizontal 1 centímetro acima da cavidade orbitária. Demarcar os pontos no músculo frontal com distância de 1 centímetro entre eles, seguindo sequência em V. Se o paciente quiser arquear a sobrancelha, o ponto de aplicação é apenas 1, sempre acima dessa linha e perto do couro cabeludo. Se o paciente não quiser arquear a sobrancelha, devem ser efetuados apenas um ponto de aplicação acima da linha horizontal, perto da linha marcada. Os pés de galinha, ou as rugas no orbicular dos olhos, promovemos então 3 aplicações a 1 centímetro para a lateral da cavidade orbitária e com 1 centímetro de distância um do outro. Quantidade de 2 unidades nos pontos inferiores e 1 unidade no superior. Quando o padrão de contração for muito forte, 2 unidades em cada ponto. Para bunny lines, ou rugas nasais, devemos inclinar a agulha para o osso nasal e aplicamos 2 ou 4 pontos, utilizando de 1 a 2 unidades por ponto. Para o levantador da asa do nariz, ou aquele paciente que reclama que o nariz fica meio largo no sorriso, nós utilizamos 2 unidades de cada lado. E temos que tomar cuidado para não aplicar na lateral da asa, e sim na asa. Para sorrisos gengivais, aplicamos cerca de 2 a 4 pontos totais, com 2 unidades em cada ponto. Afetamos o levantador do lábio e asa do nariz, e em casos mais graves, também enzigomático e risório. Para o depressor do septo nasal, quando o paciente sorri, a ponta do nariz tem uma certa queda, aplicamos 2 a 3 unidades, um ponto único no ângulo nasolabial. Devemos tomar cuidado de introduzir apenas 3 milímetros da agulha e sempre promover a aplicação com a agulha 45 graus em relação a esse ângulo, para não atingir outros músculos. Hit de espera orais ou códigos de barras. Aplicação ao redor da boca, não tão perto do contorno labial. Pontos equidistantes, 2 a 3 de cada lado, com somente 1 unidade cada. Para o mentoniano, um ponto único de aplicação, no meio do mento, com 2 a 3 unidades. Ou um ponto de cada lado, 2 a 3 unidades cada. Em casos mais graves, podemos aplicar nos 3 pontos citados anteriormente. Para o depressor do ângulo da boca, devemos traçar uma linha vertical 1 centímetro para fora da comissura labial, até base de mandíbula. Dividimos essa linha em 3 partes iguais, marcando 2 linhas. Aplicamos na parte inferior 2 unidades, ou sobre a linha inferior. Devemos tomar cuidado também com a difusão para outros músculos. Então aqui eu deixo para vocês uma tabelinha com os músculos para aplicações e de forma referente às unidades e pontos. Então é importante dizer que não podemos padronizar pontos e doses. Devemos realizar os procedimentos de forma bastante cautelosa e, na dúvida, é melhor não realizar. Devemos procurar o conhecimento para efetuar de forma, então, bastante segura. E se tiver que errar, que seja por falta e não por excesso. Cada caso é um caso e cada paciente é um paciente. E é importante dizer também que, por mais que estejamos realizando um procedimento considerado não cirúrgico, sempre temos que nos atentar à biossegurança. Devemos utilizar luvas, máscaras, óculos de proteção, o nosso gorro. É sempre muito importante essa parte da biossegurança e também a parte da anamnese. Devemos, antes de cada procedimento, antes de cada aplicação, promover então uma ótima anamnese para saber a condição de saúde geral do paciente. Gostaria de agradecer então a minha equipe que realizou esse seminário, agradecer às professoras, aos pós-graduandos, ao meu colega, o Ricardo, por terem me ajudado a realizar esse seminário de forma bastante eficiente. Gostaria de dizer que gostaria de estar presente com vocês, igual foi o nosso seminário do ano passado, mas por motivos maiores ainda não estamos realizando esses seminários. Eu sinto saudades pelo afeto pessoal.
Mas é isso. Muito obrigado a todos pela atenção.